Boa noite, amigas, boa noite, amigos de Preocupações na Terra. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados que comparecem, nos confraternizando todos juntos. Nós agradecemos imensamente o convite. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui, né, Ricardo? Novamente na casa. Confesso até que estava com saudade, tá? Mas nosso coração fica enternecido de poder participar, de poder estudar um pouquinho a doutrina espírita, esse espiritismo que ilumina e consola, e poder passar alguma coisa que a gente entendeu nas reflexões, poder passar adiante, né? E se alguma palavra ou algum assunto que a gente fala aqui, imparável que seja, tocar o coração, servir para alguém, nós estamos com o nosso propósito já vencido. Vocês devem ter ficado um pouquinho surpresos, porque boa noite, amigas e amigos de Preocupações na Terra, não é verdade? Eu imagino que todos nós aqui temos algumas preocupações, não temos ou não temos? Se tiver alguém, né, por favor, erga a mão aqui. Então nós temos realmente essas preocupações. Nosso coração fica um pouquinho apertado, principalmente o meu. Foram 6 meses com 6 entes queridos partindo para a pátria espiritual, entre eles 2 irmãos, um sobrinho, uma tia, um primo e 2 primos. Então, quem de nós não temos algumas preocupações com essas separações inevitáveis, leis naturais? Mas essas preocupações, muitas vezes, acabam se tornando para nós desafios, né? Desafios grandes, pequenos, médios, curto e longo prazo. E nós vamos assim fazendo, né, a história da nossa existência, escrevendo a página dessa existência, tentando objetivar, tentando resolver todos aqueles desafios que para nós muitas vezes são com experiências amargas, mas teremos que enfrentar. Então nosso tema é o desafio, né, do momento. Então eu gostaria muito, né, de hoje focar um pouquinho no nosso estudo sobre o livro 3 do Livro dos Espíritos, quando fala das leis naturais. Então nós buscamos uma reflexão a respeito sobre a vida, né, espiritual. Os nossos trabalhos no Centro Espírita Pátria do Evangelho, no projeto Moradores de Rua, esse trabalho é um trabalho que nos surpreende muito a cada dia, a cada situação. Em determinada manhã, o nosso grupo, os componentes que atuam nesse trabalho, se encontrávamos na beira da Anhanguera, da rodovia Anhanguera, encontramos um senhor numa situação de extrema necessidade. E nós observamos que ele carregava 2 sacos, com seus apetrechos, com seus utensílios, para a sua sobrevivência. E parecia que não era leve, não. Imaginava-se que aqueles fardos seriam bem pesados. Mas percebemos que um fardo estava perto dele e o outro lá na frente. Então nós indagamos aquele senhor: senhor, aquele fardo é do senhor? Ele disse: é. Mas por que se encontra lá na frente? E o outro aqui perto de mim fala: olha, está muito pesado, eu não consigo carregar os 2. Então eu levo um lá na frente e volto a buscar o outro. Foi a justificativa que ele disse. Nós ficamos meio embaraçados, né, durante a... Aí perguntamos para ele: mas e aí? Mas aí o senhor vai demorar muito para chegar. Mas o senhor vai demorar demais para chegar onde o senhor vai. Ele disse assim: olha, eu não tenho para onde ir, não tenho para onde chegar, eu não tenho pressa. Meu desafio no momento agora, nesse momento, é carregarmos esses 2 sacos para minha utilidade, porque sou uma pessoa discriminada da sociedade por escolhas minhas, consciente, né? Por escolhas minhas, por indefinidas situações, me encontro nessa situação, então não tenho muito mais objetivo na vida. Então observamos como que nós detalhamos os nossos desafios no nosso dia a dia. Aquele senhor, o desafio dele era simplesmente poder carregar aquele peso. Não tinha lugar nenhum para chegar, dizia. Então, mas os desafios da nossa vida, eles se tornam a longo prazo, se tornam a curto prazo, duradouros, mas tem que ter um objetivo.
nós temos que traçar para nós, né, objetivos. Nós temos que buscarmos as nossas preocupações do dia a dia para que elas se tornem desafios benéficos, porque nós percebemos muitas pessoas hoje em aflições, com muitas dificuldades, porque não conseguem situar em alguns desafios da vida. Caem em depressão, conflitos de relacionamento, separações, e acabam sofrendo por enfermidades muitas vezes, que até pode dizer que até abrevia o desencarne, a passagem para a pátria espiritual. Nós temos muitas preocupações, com certeza. Não tem como nós vivermos sem essa preocupação. Somente a busca do equilíbrio do lado espiritual pode nos ajudar bastante. Nós precisamos entender um pouquinho mais sobre as leis naturais. Nós necessitamos urgentemente buscarmos o consolo, a fé na vida espiritual, porque nós estamos ainda muito ociosos, estamos assim muito devagar para entendermos realmente a vida espiritual, entendermos que a nossa vida é uma só, é a vida espiritual, e hoje somente o consolo da vida material, o aconchego e conforto não está bastando para a humanidade. Nós estamos percebendo essa felicidade que nós estamos buscando, nós não encontramos consolação somente nas coisas materiais. Então nós temos realmente que buscar a vida espiritual, porque como a vida espírita faz parte da nossa vida, nós necessitamos urgentemente de algum conhecimento sobre ela. Então nós vemos hoje uma humanidade baseada somente no conceito da alma. Nós viemos desse ensinamento, desse conhecimento. Para muitas pessoas, a alma basta. Mas, e além disso? E além da alma? Porque muitas pessoas estão presas, muitos de nós, nesse conceito alma. Não vai nem adiante e nem volta para trás. Aí vem o Espiritismo falar sobre o espírito, alma, o espírito encarnado, e espírito depois de nós deixarmos essa roupagem do corpo físico, se tornamos espírito. Aí nós vamos mais adiante, porque a partir do momento que nós entendermos que somos realmente espírito, a coisa começa a mudar de figura, porque nós vamos aprender através dos ensinamentos espíritas, através da visão, do mundo espírita, que nós teremos oportunidades de crescimento, oportunidades de fazer realizar, de fazer compreender e de fazer atuar, principalmente na nossa vida. Porque a gente não consegue, gente. Uma experiência de vida, a gente passa por muitas situações aí fora, na vida profissional, na vida no centro, na família, é muito difícil. Parece que as coisas materiais estão massacrando a humanidade. E muitas pessoas não estão suportando. Não é todo mundo que tem uma estrutura hoje para suportar as quedas, as separações, as mudanças inevitáveis da nossa vida. Então a vida espiritual tem que ser realmente entendida, Nós temos muitos espíritos que passaram pela terra falando para nós da vida espiritual. Muito antes do Cristo, nós tivemos muitos mensageiros trazendo a notícia sobre a vida espiritual. Aí vem o Cristo falar para nós, confirmar a vida espiritual e falar para nós do aprimoramento moral, para que a gente pudesse conviver com essas necessidades nossas, nesse burilamento, diante das existências, das reencarnações, para que a gente pudesse aliar, para que a gente pudesse um dia se desmaterializar, não ter mais tanto a influência da matéria na nossa vida espiritual. Então nós temos muitos homens que estudaram, que evoluíram e que deram para nós informações sobre a vida espiritual. Entre eles nós temos um filósofo, um pensador grego, chama Empédocles, de Agrigento, porque ele era lá da região da Sicília.
Sicília, antes de Sócrates. E ele disse uma frase que está até hoje aí. Ele já estava falando para nós da vida espiritual. Só estou buscando lá atrás para a gente entender que a vida espiritual sempre esteve presente. Nós estamos no meio dessa vida espiritual. E a gente muitas vezes não se dá conta. Então ele disse: para toda alma que vem do céu, o nascimento é uma morte. O que será que ele quis dizer com isso? Para toda alma que vem do céu, o nascimento é uma morte. Automaticamente, nós sabemos que o Espiritismo sempre existiu. Através da sua organização, da sua compilação, através do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, ele veio a lume. Ele veio desvendar muitas coisas para nós, mas ele sempre existiu. Então esse pensador grego, Empédoclo, de Agrigento, ele quis dizer para nós que havia alguma coisa além da matéria. Ele disse para toda alma que vem do céu, que seria o céu, né? Nós temos hoje uma visão diferenciada sobre o céu e sobre o inferno, porque nós sabemos que é o nosso estado de consciência. Mas ele disse, para toda alma que vem do céu, o nascimento é uma morte. Ele disse da existência do Espírito e automaticamente ele veio falar para nós do esquecimento do passado. Não é verdade? Porque todo espírito mergulhado no corpo de carne, ele passa temporariamente por uma fase de esquecimento. E quanto mais avançado é o espírito, mais ainda o esforço é dobrado para que ele recobre a sua sintonia, a sua evolução, para que ele possa atuar realmente em sequência de evolução. Então nós percebemos que foram muitos homens que vieram, Sócrates, e eram muitos filósofos, pensadores, falando para nós da vida espiritual, dando para nós uma dica para nós. Olha, cuide do corpo, mas também cuide do espírito, assim como Jesus falou. Então nós estamos percebendo que ainda estamos muito no conceito de alma penada, né? Alma do outro mundo. Então houve uma mistificação da incredulidade não por maldade, mas por ignorância, por não saber. E hoje nós estamos diante de uma doutrina reveladora, consoladora, que vem falar para nós que a alma é somente o estado do espírito encarnado, na fase encarnada. Então nós precisamos começarmos a buscar o conhecimento espiritual, porque não está bastando somente essa nossa correria, essa nossa agitação na vida material. Porque a hora que o vento está a nosso favor, a hora que as coisas estão dando certo, parece que está tudo bem, a gente não vai lembrar mesmo, né? Mas a hora de uma cama de hospital, né? A hora de uma queda, a hora de uma mudança, de um desemprego, de uma queda financeira, a gente começa, sim, a lembrar da vida espiritual. A gente manda até recado para as pessoas. A hora para mim, lá no centro, indica essa missa para mim, esse culto. Então essa hora a gente vai realmente buscar, porque pode ser a pessoa mais ateu desse mundo. Se ele tiver no hospital, ele vai clamar por Deus. Então, o ateu na verdade não existe, né? Então na verdade todos nós temos que se apegar em alguma coisa, e a dificuldade nossa é tamanha, porque a gente não conhece o processo das leis naturais. Então nós temos hoje um desafio muito grande, não só de levar o Espiritismo na sua propagação, de sermos atuantes, comprometidos, que nem foi falado no começo, com o centro espírita, com a casa, com o Espiritismo cristão, né? Mas também nós temos que ser, né, atuantes no conhecimento das leis naturais. Porque tudo que é lei natural não tem erro. E o espírito, o que é? É a lei natural. Onde começa a vida espiritual? Complicado, hein? A gente perguntar para as pessoas isso aí é muito complicado hoje perguntar onde começa a vida espiritual. Na pergunta 85 do Livro dos Espíritos estava falando, né, que pela ordem das coisas a vida espiritual é a primeira. Aí já está falando a importância que nós temos que dar para o espírito. Ela é a primeira, não é verdade? Que a vida espiritual, né, ela é uma condensação de fluidos em determinadas circunstâncias para que surja um elemento material.
Então veja bem que se acabar a vida material na Terra, a vida espiritual não acaba. Então veja bem a importância que nós temos que dar para a vida espiritual, gente. E a gente não perde, as pessoas não sabem disso. Só o Espiritismo que está falando isso. As outras religiões não chegaram a essa compreensão, a esse entendimento. E é esse conhecimento que vai fazer as pessoas serem um pouquinho mais felizes, né? Serem um pouquinho mais tenazes, né? Firmes. Porque Deus não erra. Deus não erra. Então, tantas preocupações que estão acontecendo nos últimos dias, com esses acontecimentos, que para nós é tragédia, mas para as leis naturais não é. As naturais, ela está buscando o que é dela. A lei natural, a providência divina, não mandou ninguém colocar toneladas e toneladas de lama no buraco lá, porque ela vai voltar para o lugar dela. A lei natural não quer saber disso. A lei natural não quer saber se faz uma casa no pé do morro e se tiver que cair uma pedra, vai cair, não importa quem está lá, é lei natural. Se a gente modificar um rio, já falei, se a gente modificar um rio de lugar, há bilhões de anos ele vai voltar para o lugar dele, porque ali é lei natural. Então não existe erro na providência divina. Nós que modificamos as leis naturais. Então o dia que a gente começar a entender um pouquinho mais sobre essas leis, a gente vai viver um pouquinho melhor. Por enquanto, as informações que o Espiritismo traz, né, é um aqui, um ali, é o grupo de estudo estudando, no Centro Espírita, se estuda esse capítulo do livro 3 do Livro dos Espíritos muito. Então a gente vai entendendo aos poucos, mas ainda é muito pouco para que a gente possa realmente atuar diante das leis da providência divina, né? Então a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, ela vem falar para nós, olha gente, é uma questão infalível, é uma pergunta, uma resposta de muita propriedade para nós, de conhecimento, a espiritualidade que chegou a esse ponto de passar essas informações para nós sobre leis naturais. A gente tem que tirar o chapéu de verdade mesmo, temos que respeitar realmente essa pleia de espíritos que trabalharam, evoluíram, passaram por tudo que nós estamos passando para trazer informações para nós hoje. Não é verdade? Quando ele pergunta o que se deve entender por lei natural, aí a espiritualidade responde lá, a lei de Deus, a lei de Deus, a lei que rege o universo, é a única lei necessariamente para a felicidade do homem. Olha que interessante, é a única lei que nós podemos apegar, que a gente não vai ter problema, é a lei natural. Não é verdade? Quando a gente planta uma árvore, não é verdade? Quando a gente cuida de um animal, quando a gente preserva a natureza, fala a verdade, tem felicidade maior que essa? Agora, quando a gente corta uma árvore, o judia de um animal, é uma infelicidade para nós. É a infelicidade real que estava falando ali no Evangelho no começo. Então essa pergunta do Espírito, ela traz mais. Ela fala assim, é a lei que fala, que dita o que o homem deve e o que o homem não deve fazer. E o homem só é infeliz porque se afasta dela. Veja que situação que nós temos hoje, a humanidade derrogando muitas vezes a lei de Deus, modificando e se dando mal, é verdade ou não é? E se dando mal. Então, nós temos que hoje aprender a conviver com as leis naturais. Hoje eu passei aqui no Ribeirão ali, uma família de capivara, cara, todos aqueles filhotinhos, né? Maravilhoso, lindo. Nós estamos tendo um jeito de aprender a conviver com as leis da natureza, sem tentar derrubar, sem tentar modificar tanto. Então, a partir desse momento que nós entendermos a lei natural, nós vamos ser mais felizes. Mas enquanto a gente insistir em ser mundano, somente correr atrás das coisas desse mundo aqui, a gente vai ter conforto, vai ter, que é natural, a gente vai ter. Precisamos dos bens materiais, só não podemos dar mais valor a eles que os espirituais. Porque se nós estamos falando bem no começo, que a vida espiritual é a principal, nós temos só uma vida que é espiritual, então nós não podemos dar mais valor ao material do que a vida espiritual. Nós necessitamos das duas. Então, na verdade, se a vida espírita, como Kardec colocou para nós, porque hoje quando fala de vida espiritual, as pessoas dão uma até risada, até brincam, fazem chacota, falando do mundo dos mortos, né? O mundo além do túmulo. Kardec vem colocar para nós a vida espírita, e essa vida espírita não é só quando a gente vai desencarnar, ou vai morrer como muita gente pensa que não. Então, vendo agora. Na verdade, se ela é a primeira, nós estamos no meio dos espíritos, não eles no meio de nós. Veja bem que situação, somos espíritos passando por experiência terrestre, no corpo de terra. Então a gente tem uma dificuldade muito grande em entender essas coisas.
Quando a gente vê a natureza se expressar de uma forma muitas vezes brusca, massacrando a massa humana, é porque alguma coisa nós fizemos contra ela. Porque o problema não é ela, né? O problema é nós. É o homem, né? Quando Jesus veio falar para nós da vida espiritual, ele veio falar para nós muito da vida moral. O maior código de ética que nós temos é os ensinamentos de Jesus. Como é que nós estamos analisando hoje a nossa vida espírita? Essa vida espiritual que nós estamos vendo na Terra. Nós estamos dando atenção para ela. O Espiritismo veio nos alertar e falar para nós da vida espiritual. Mas tem muita gente que não sabe nem o que é espírito. Não sabe. Não tem noção disso aí. E talvez a humanidade poderia realizar verdadeiros prodígios, né? Quando nós procurarmos nos interessar um pouquinho mais sobre a vida, né, espiritual. Então é muito interessante quando a gente vê as pessoas lamentarem, as pessoas reclamarem, né, muitos duvidando até da existência de Deus, muitos duvidando até da existência de Deus, quando a gente percebe esses desencarnes coletivos. Existem, né, as leis de reparações, espíritos que se encontram no mesmo lugar, a gente sabe disso, e desencarnam coletivamente, na mesma hora, no mesmo local, na mesma situação. Existe isso aí. Mas tem muitas vezes que nós adquirimos débitos a partir dessa encarnação por erro nosso. Então muitas pessoas falam, mas tem que passar por isso, mas tudo bem, a gente sabe disso, existe, mas dá para a gente, conhecendo as leis naturais, amenizar um pouquinho, né, o sofrimento, porque eu sempre falo, a gente não vem aqui na Terra, a gente não vem nem para sofrer, nem para ser feliz aqui. A gente vai para evoluir. A nossa evolução é que vai ditar quanto a gente pode sofrer e quanto a gente pode ser feliz. É evolução. A evolução é o nosso estado de consciência, é o entendimento do que realmente é Deus, dessas leis, né, que estão aí mostrando tudo para nós que a gente não consegue entender. A gente sabe que a tecnologia, a ciência é necessário, mas a gente abusa um pouquinho de tudo isso. A gente muda, derroga um pouquinho essas leis. Por quê? Devido ao orgulho, né? A ambição, porque nós estamos gastando muito dinheiro depois para indenizar, mas nós estamos gastando dinheiro para prevenir. Então fica muito difícil tudo isso. Enquanto a gente não conscientizar que nós temos que gastar dinheiro hoje para prevenir, a gente vai estar sempre correndo atrás de indenizar. Então fica muito difícil, é o que está acontecendo. Mas o que é? É o jogo do poder, são mentes poderosas aí, viu, aí fora, poderosas, mentes muito sábias, de manipulação, mas negativa, usufruindo da fragilidade das pessoas, da bobice do povo. Estamos aí, muitas mentes infiltradas no meio de nós aí, judiando de nós, na verdade, judiando de nós e a gente não percebe. A gente só percebe quando a casa cai em cima da gente. Então, esse conhecimento vai fazer com que a gente possa ser um pouco mais feliz, enxergar a seara do Cristo. Onde está essa seara que tanto procura trabalhar, né? Tem pessoas que não se acham nem conseguem, ficam retidas, ficam subtraídas dentro dos seus conflitos, dentro do seu eu, e muitas vezes não conseguem encontrar como colocar em ação os dons pessoais, as aptidões, não só na parte espiritual, na parte religiosa, mas lá na vida, no seu contexto. Tem pessoas que não conseguem se situar. Nós somos assambarcados muitas vezes por essa influência do meio que estamos aqui. E cobra nós. Se a gente não tiver conhecimento, aonde a gente está pisando, o terreno que a gente está pisando, aonde a gente está passando, o que a gente está trilhando, a gente vai sofrer muito. Vai sofrer talvez um pouco mais do que deveria. Porque as nossas escolhas muitas vezes são para satisfazer nosso orgulho, a nossa ambição, na verdade, a nossa avareza. Então a gente precisa tomar muito cuidado, não é verdade? A gente muitas vezes pratica o preconceito até sem perceber. Olha bem como a gente tem que se vigiar e entender como a gente está vivendo nesse mundo. Então como é que está a minha vida espírita hoje? Se hoje eu estou aprendendo através do Espiritismo que existe essa vida para nós, que essa vida é que vai fazer com que a gente possa buscar essas moradas, né, mais celestes, mais divinas da casa do Pai, assim como Jesus disse no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também a pergunta 619,
Quando fala das leis naturais, Kardec pergunta aos amigos espirituais, interroga eles e pergunta assim, mas Deus dá o direito de todos entenderem as suas leis? Ele fala, o direito todos têm, mas compreender não é muitos que compreendem. Mas todos um dia vão compreender. Então, querendo ou não querendo, a gente vai chegar a essa evolução. A gente poderia só adiantar um pouquinho mais, procurar se esforçar um pouquinho mais, para a gente adiantar um pouquinho essa evolução. Nós ainda estamos sofrendo muito o peso da matéria da nossa vida ainda. Nós ainda precisamos demais do material, estamos ainda mergulhando demais. E muitas vezes esse mergulhamento na vida material, sem equilíbrio, traz para nós um arrastamento ao mal. Muitas vezes a gente vê indivíduos que poderiam estar usando a inteligência, a capacidade de fazer, de atuar, para fazer coisas boas, realizar coisas edificantes, estão praticando mal com a inteligência. Tem muitas pessoas desse jeito. Mas por quê? Será que se a gente conhecer as leis naturais, a gente não começa a mudar um pouquinho? O Espiritismo está aí. Então, o nosso desafio do momento hoje é fazer com que esse Espiritismo, que ilumina e consola, que nos esclarece, não nos fala a verdade, porque os atributos de Deus ainda não é dado para nós entender, mas leva para nós um raciocínio que traz para nós uma verdade. Então, se a gente perguntar se o Espiritismo é uma verdade, a gente vai falar que é, porque ele traz para nós uma linha de raciocínio que para nós é uma verdade. E se é que tudo que é verdade para nós nos conforta e nos consola. Porque as mentiras, nos desalenta, nos deixa triste. Então, se para nós é uma verdade, a gente tem que ser feliz com o Espiritismo. A gente tem que vir para cá espírita feliz e com vontade de voltar de novo logo. Porque a gente está conhecendo uma doutrina que vai fazer a gente situar onde a gente está vivendo. Então aí nós vamos buscando as leis naturais, vamos entendendo melhor Jesus, entendendo melhor o Cristo, porque na verdade ele é a expressão das leis de Deus. E aí nós vamos situar aonde a gente pode atuar. Onde está a seara de Jesus? A gente fala assim, a gente vê muitas pessoas falarem, a seara é grande, mas os trabalhadores são pouco. Será que são pouco mesmo? Se nós denominamos 250 bilhões, 200 milhões de cristãos no mundo, incluindo nós espíritas, somos 1/3 praticamente da humanidade cristã. Então a gente está sempre reclamando, rogando ao Pai que mande trabalhadores para a casa espírita, para as igrejas, para trabalhar na vida social, para trabalhar nas ONGs, nas organizações, nas instituições, como sempre nas nossas orações pedindo. Na verdade, olha que os denominados cristãos, incluindo os espíritas, são muitos, é muita gente. Então tem hora que a gente começa a imaginar, onde que está esse pessoal? Esse pessoal simplesmente não está se achando ainda na seara. Não consegue entender ainda o campo de atuação. A seara no campo material, nós podemos dizer que é um campo, onde podemos situar como um campo, uma plantação grande, onde o agricultor ele prepara a terra, ele aduba, ele ara essa terra, prepara para o plantio. E ainda reza muitas vezes, para não chover nem muito e nem pouco. Então essa é a seara material, da nossa vida material. É um campo de trabalho que nós preparamos para que a gente possa ter resultados. Ter uma colheita. Quando você prepara bem uma terra e aduba ela, os frutos vão vir mesmo. E no campo espiritual? Como está? Onde a gente está? Qual é a seara que nós devemos atuar no campo espiritual? Então nós temos uma passagem do livro de Richard Simonetti, O Grande Desafio, que ele conta uma historinha, é muito legal para a gente entender o nosso campo de atuação. Ele conta uma historinha que uma determinada cidade, um grande banco, ele faz empréstimo para os mutuários, para aqueles agricultores, para aqueles latifundiários, aqueles pequenos e grandes agricultores. O banco faz empréstimos, eles contraem empréstimo para aplicar nas lavouras, para aplicar nas propriedades rurais. Só que existe uma fiscalização para onde esse dinheiro está indo e aonde esse dinheiro está sendo aplicado. Então eles têm os fiscais, mas numa determinada época, pela falta de alguém mais habilitado, o mutuário comprou um empréstimo e foi designado um funcionário do banco para que fosse lá realmente
conferir onde o dinheiro estava sendo aplicado. E aí, chegando na propriedade, esse dinheiro tinha sido contraído para uma plantação de menta. E esse fiscal do banco, encontrando-se com o mutuário, começam a caminhar pelos arbustos, né, no meio da fazenda. E ele pergunta em determinado momento para o agricultor: mas onde estão as árvores de menta? Aí, doutor, mas árvores de menta? Menta não tem árvores. Exatamente esses arbustos que nós estamos pensando aqui. Então, aquele funcionário, ele não sabia nem o elementar. Então, totalmente por fora daquele campo de atuação que ele estava. Ele não tinha conhecimento. Então, ele não tinha noção nem de onde vinha arroz e feijão que vinha no prato dele todos os dias. Então, isso a gente pode aplicar também para os trabalhadores da Seara de Jesus. Muitos de nós, muitas vezes, estamos querendo trabalhar no bem, na caridade, no amor, né? Estamos querendo trabalhar, mas a gente não sabe ainda como fazer. A gente não acha tempo, né? A gente não tem muitas vezes recurso financeiro, a gente muitas vezes está desempregado, então a gente não vai achando tempo para se encaixar nessa seara do Cristo. E é uma dificuldade que todos nós temos. A gente vai num grupo aqui, não deu certo, porque eu não gostei de fulano, o cara falou uma coisa lá que eu não gostei, e a gente está sempre arrumando impedimentos indefinidos para que a gente não consiga atuar nessa seara. E muitas vezes achamos que é só no templo, é só na igreja, só na casa, porque a seara de Jesus é o mundo em que a gente vive. A seara de Jesus é o mundo em que estamos vivendo. Todos os lugares que nós estamos, calçados por essa lei natural, nós temos alguma coisa para fazer na seara de Jesus. Mas se a gente não conhece o Espírito, se a gente não conhece leis naturais, nunca deu muita atenção para o Evangelho, muita gente vai se encaixar, não vai mesmo. E aí nós temos problemas. Porque muitas vezes a nossa caridade ela acaba sendo de forma vertical, não horizontal. Muitas vezes a gente atropela, quer fazer tudo de uma vez. Então a gente fica um pouco com dificuldade de entender, para se encaixar, a gente se torna quase praticamente com aquele fiscal que estava lá, mas nem sabia o que estava fazendo. Porque para a gente atuar no campo, nas necessidades humanas, a gente tem que ter conhecimento do que a pessoa necessita. Do que o ser humano mais necessita hoje? É de comida, é de pão? Na minha opinião, é da vida espírita. É da vida espiritual. Porque se a gente vê as pessoas aí, se você começar a falar com um indivíduo que está desorientado, em depressão, falar de reencarnação para ele e conseguir, fazendo ele entender a reencarnação, ele vai mudar de ideia. As pessoas que a gente precisa saber realmente, para atender, a gente tem que entender. Tem uma empresa de logística aí que tem essa frase. Então, muitas vezes a gente não entende para atender e a gente acaba. Então, a gente tem que se preparar, procurar se encaixar nessa vida espírita, porque a vida espírita vai fazer a gente desenvolver em nós algumas aptidões que talvez estão emperradas dentro de nós. Mediunidade, estou falando da vida material, mas e o trabalho na mediunidade, na vida espiritual? Nós estamos vendo muitas pessoas, muitas vezes, que escutam, falam, escutam vozes, escutam grito, recados do ouvido, vê, mas nem sabe o que é mediunidade. Está enterrado dentro de si. Poderia estar ajudando essa humanidade espiritual. Nós temos uma humanidade espiritual também. E se somos espíritas, é claro que nós temos uma humanidade espiritual, na vida espiritual. Essa humanidade passou pela Terra, mas ela está na vida espiritual. Então nós temos dois tipos, né, uma aqui, no corpo físico, e outra, mas são os espíritos que passaram por essa humanidade. Então eles também precisam de atendimentos. Lógico que lá no mundo espiritual também temos, lá também tem centros espíritas, lá também tem os trabalhos, mas muitos ainda, como o perispírito carrega a psicosfera das impressões que viveram na Terra, levam com eles, acabam ficando aqui, e a gente vai ter que atender, não vai, cara? Vai ter que atender esse pessoal aí, e aí? Então a caridade, ela é feita de várias maneiras, né? Ela é feita de várias maneiras. Os trabalhos hoje de edificação, da implantação do reino de Deus na Terra, Jesus queria que a gente entendesse como implantar o reino de Deus na Terra. Ele ajudou nós, mas deixou a gente também se virar um pouco, né? Agora a gente está jogando toda a responsabilidade para ele, aí fica difícil. Então essa implantação do reino de Deus na Terra depende muito de nós, daquilo que realmente a gente entende, daquilo que a gente pode atender às necessidades do nosso próximo, da nossa família universal. Não é atender somente a necessidade da nossa família que mora junto com a gente,
Não é verdade? É a família universal. Nós temos que se preocupar muito com a nossa família, dá tudo que a nossa família precisa. Mas temos que entender que a família do outro vizinho também precisa. É isso que a gente precisa entender. Então, ser um pouquinho mais atirado, né? Então, a gente começa a ficar assim um pouco feliz, porque a doutrina espírita veio, tirando esse véu da ignorância das pessoas, mas um pouquinho preocupado também de ver tanto por se fazer e as pessoas não conseguem se encaixar. Não se dá em lugar nenhum. Não consigo. Tem gente que fala assim, eu não vou no velório porque eu não posso ver ali fundo. Olha a situação que a pessoa chega. Eu dei que ela desencarnar aqui, não vou levar ela. Alguém vai ter que ver ela, entendeu? Então vamos começar a mudar um pouquinho os nossos conceitos. Tudo bem, cada um tem uma aptidão, mas a gente começa a treinar, fazer um treinamento. Não é preciso sim, não é verdade? Então, a gente vai entendendo um pouquinho mais o nosso comportamento diante da existência, diante de muitas pessoas que não vai ao hospital, não pode ir ao hospital. É natural que aconteça isso conosco, mas e a hora que for ficar doente, tem que ficar lá, como é que vai fazer? Então a gente tem que fazer um treinamento hoje para a gente ficar pronto para qualquer. Imagina aqueles bombeiros, gente, lá naquela lama. A pessoa prepara que aqueles homens têm que ter. Depois você fala assim, não, eu não posso ir porque eu não lidou com isso. Uma hora a gente vai ter que fazer e pronto, e acabou. Não tem como, entendeu? Então veja bem que situação que se chega à humanidade. E tem que fazer sem saber. Eu vou ter que fazer mesmo sem saber, eu vou ter que fazer. Então é melhor aprender a fazer, para depois fazer direito. Não é verdade? Então, a gente vai trabalhando, né? Isso dentro de nós, conhecendo o Evangelho, a proposta do Cristo, tentando relembrar o que muitos antes do Cristo passou para nós, foi passado para a humanidade, e a gente vai criando potencial dentro de nós, e a gente vai ser um trabalhador do Senhor. Aí sim a gente vai ser um trabalhador do Senhor, porque nós trabalhamos com o Senhor, claro que trabalhamos, mas com um pouquinho mais de amplitude, né? Nós temos talvez muito o que fazer, a gente nem percebe, e talvez não precisa nem sair de casa, né? Talvez não precisa nem se esforçar tanto. Então nós estamos em exercício de caridade, de amor. Aí a gente vai aprender a fazer, a trabalhar nessa seara, a trabalhar no campo do Senhor, naturalmente. Quando a gente perceber, quem está fazendo bem. E a gente só vai ser bom realmente quando a gente fizer o bem sem perceber, automaticamente, espontaneamente. Aí sim, por enquanto a gente ainda está se arrastando um pouquinho, mas estamos fazendo muitas coisas boas. Muitas coisas boas acontecendo no mundo. É que as pessoas não mostram, porque o bem ele ainda é muito tímido, né? E o mal ele é muito atrevido. Então a gente percebe que conhecendo as leis de Deus, a lei natural, a gente vai ser trabalhador do campo do Senhor, mas com desinteresse. O único móvel que vai nos mover é a caridade, é a vontade de realmente fazer. Porque nós não podemos ficar prometendo para as pessoas que tem reino no céu. A gente não pode ficar prometendo curas imediatas para essas pessoas que talvez venham até nós. Aí nós estamos sendo falsos profetas. Então tem muitas pessoas que ainda não entenderam realmente a mensagem de Jesus. Muitos ainda, nós todos ainda estamos distantes, mas pelo menos estamos diante de um conhecimento agora que está ajudando bastante nós. A gente vai começar a ter um pouquinho mais de compaixão, compreensão e saber se comportar melhor a hora de uma tragédia coletiva, a hora de um desencarne de um ente querido, de uma pessoa que a gente ama, de um filho, uma separação. O Espiritismo ilumina e consola, porque é baseado em cima de leis naturais. Então, a gente não pode ficar tranquilo, sem medo, não tem erro. A gente vai saber se comportar diante de todas as situações da vida. Porque não é ninguém que está prometendo nada para nós. É nós que estamos buscando. O Espiritismo ele faz a gente buscar. Não faz ninguém trazer nada para nós. Porque muitas vezes o que a gente ganha, a gente não sabe usar. Na verdade, muitas vezes, o que dão para nós, muitas vezes, nos magoa, nos ofende, a gente... Mas as leis naturais, elas são seguras. Então, a mensagem da noite seria essa, para que a gente colocasse de nós esse desafio. Vamos estudar o capítulo 3 do livro 3 do Livro dos Espíritos, pergunta 614, para frente, e
vamos entender um pouquinho mais sobre essas leis imutáveis, leis que não mudam, leis que fazem com que a gente possa entender realmente, né, o que é Deus. Então, eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Espero que nós possamos estar mais vezes juntos, né? Espero que nós entendamos realmente Jesus. Que ele disse para nós um dia que era para a gente amar até os nossos inimigos. Imagina isso, gente. Maravilha, não é? Imagina o amor que nós devemos ter por aqueles que nos oferecem o coração. E hoje vocês ofereceram o coração aqui presente, escutando essas palavras, que se servir para alguém, fico muito feliz. Muito obrigado.